responsabilidade fiscal, quanto também da lei orçamentária e da Constituição brasileira. Agora, é muito comum a base do governo, os senadores e senadoras que defendem a presidente da República, querer vender para a opinião pública, olha, são apenas algumas pedaladas, são apenas alguns decretos, como se fosse assim algo insignificante, como se fosse algo que não provocasse nenhuma gravidade no cenário político, econômico e social do Brasil. Eu neste momento, como espaço de líder que me é dado, senhor presidente, eu quero reforçar aqui para a sociedade poder entender que, em decorrência dessa irresponsabilidade da presidente Dilma em descumprir a lei orçamentária, em desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, que eles nunca aceitaram e nunca quiseram cumprir, até porque recorreram ao Supremo Tribunal Federal com a DIN para derrubá-la, o que dá maior responsabilidade aos gestores. O que é importante que seja enfatizado aqui para a sociedade entender é que a presidente da República, ela tem exatamente nos últimos anos, e aí especificamente no ano de 2015, pós-eleição, ela praticou o maior corte de toda a história em programas sociais do país. Isso é que é importante, quer dizer, eles falam uma coisa tentando responsabilizar o próximo governo, sem que eles já estão praticando. Ou seja, os cortes hoje eles chegam a quedas reais em torno de 87%. Hoje, se o cidadão está desempregado, ele deve exatamente a todas essas inconsequências praticadas e irresponsabilidades para garantir a reeleição da presidente Dilma. Quem está pagando hoje? 11 milhões e 100 mil desempregados. A presidente ontem, ao invés de ter ido lá no movimento da CUT em São Paulo, ela deveria ter convocado uma assembleia dos desempregados no Brasil, para ela chegar lá e falar que vai aumentar a Bolsa Família. A Bolsa Família, que ela disse que aumentou, ela diminuiu de 30,4 bilhões para 28,7 bilhões de reais, com a inflação que ultrapassa 10%. O Minha Casa Minha Vida, que ela enche a boca para dizer como programa social, foi 74% em comparação ao ano de 2014. 74%. Nós temos aqui a construção de creche de 4 bilhões, veio para meio bilhão, 4 bilhões veio para 500 milhões. O que nós estamos assistindo, senhor presidente, é que numa situação grave quanto essa, o combate ao crack foi cortado 49,7%. Os bolsistas do CNPq, todas as bolsas foram suspensas. Os 7 mil jovens que estão na CAPES, no programa de nível superior, 7 mil bolsas suspensas. Nós não temos mais hoje o grau de investimento internacional. O Brasil hoje é um grau de especulador. Hoje o investimento no Brasil, qualquer contrato é altíssimo. Agora, um ponto que eu coloco aqui em discussão com todos os senhores, principalmente Vossa Excelência, para concluir, presidente. Nós tivemos 367 deputados federais, quando eram necessários 342 para aceitar a admissibilidade da presidente da República. Vem para a Câmara, vem para o Senado para uma segunda admissibilidade. Vejam bem as atrocidades que estão acontecendo do dia 17 até hoje. Este período, nós estamos assistindo os maiores disparates no país. A presidente tinha que ser interditada neste momento. Interditada. Olha, ela está renovando o contrato de mais médicos com Cuba. Eu vou
vou apresentar na medida provisória que não vá R$1 para Cuba, que fica tudo com os médicos cubanos, 100% com os médicos cubanos. Ela está ampliando áreas sem menor avaliação, só para atender os que bateram palmo para ela, sobre áreas indígenas. Está desapropriando propriedade sem ter orçamento. Ela está cada vez mais chegando lá ontem em São Paulo, ampliando o Bolsa Família, sendo que cortou, dizendo que vai reajustar a tabela de imposto de renda, sendo que a arrecadação foi lá embaixo. O custo do país hoje, a defasagem semestral é de 20%, 15% de aumento de receita e 5% de diminuição desculpa, 15% de aumento de despesa e 5% de diminuição de arrecadação. Então, senhor presidente, a questão que eu faço aqui, senhor presidente, aos nossos expositores, é que no momento em que se tem admissibilidade aceita na Câmara dos Deputados, ou se tem um prazo de 48 horas no Senado, ou o afastamento é imediato, porque esse período, quanto mais longo, tá certo? O que nós estamos assistindo é uma presidente que está acabando de fragmentar, de dilacerar, de inviabilizar o país até no cenário nacional, mundial. É inadmissível que uma presidente da República, que tem que ter a responsabilidade, uma postura, uma liturgia própria, se dê a esse tipo de retaliação, de vindita, de um jogo que realmente o povo brasileiro ainda vai sofrer essas consequências. Hoje, só o déficit que ela vai deixar no país são mais de 120 bilhões de reais. Não sou economista, os economistas conhecem contas públicas, dizem que nós vamos gastar 4 a 5 anos para recuperar essa situação no país. Vejam bem o quadro danoso que se impõe na nação por uma questão de se manter no poder, transformar o governo brasileiro como se fosse um governo partidário. Não é a nação brasileira, é o PT. E aí, com isso, chegamos ao ponto que nós estamos chegando. É isso que a sociedade tem que entender. O cidadão tem que entender hoje que não é apenas a pedalada, não é apenas o decreto, é esse mal maior, tá certo, que atingiu o cidadão, e a consequência foi a incompetência da presidente da República. Muito obrigado, senhor.